Oi, pessoal! Estamos aqui com a segunda parte da sua aula de Racionais MCs. Confesso que vocês ficaram ali, ó. Eu quero a segunda parte, pois ela chegou. Já fez a sua inscrição no canal? Porque assim, se você não fez, essa segunda parte fica meio assim, ó, pairando. Faz a inscrição no canal. E aí você vai receber todas as novidades, que são várias, vai. Vocês estão vendo aí que o negócio tá fluindo, tá ficando bacana. Faz sua inscrição, dá like no vídeo e venha com a gente para essa segunda parte da aula maravilhosa de racionais, certo? Lembrando, sou a professora Nath, vai que você esqueceu, né? Mas não, eu sei que você tá aqui comigo lembrando, mas vamos lá. Nath, racionais. Seguinte, as primeiras 6 músicas nós já conversamos sobre, agora nós vamos falar dessas 6 músicas aqui. E lembrem-se, a música mais importante do álbum tá aqui, ó, Diário de um Detento. É em cima dessa música que o álbum se cria, de certa maneira, né? Então, quando nós pensamos em Diário de um Detento, nós temos ali, justamente, uma canção de dupla composição, digamos assim. Por quê? Em uma das visitas que o Mano Brown fez ao Carandiru, ele descobriu, né, por conta de outros detentos conversando sobre, que existia ali um detento que tinha um diário, né, ele fazia diários, e em um desses diários ele registrou o que aconteceu no dia do massacre do Carandiru. Lembrando que o massacre do Carandiru aconteceu em 2 de outubro de 1992, e o álbum do Racionais foi lançado em 1997, portanto um pouquinho depois, né? Alguns anos depois. Então o Mano Brown conversa com o Jocenir e aí ele fala, não, realmente tem esses diários e mostra os diários para o Mano Brown. E é aí que ele fala, então posso levar esse diário comigo? Eu quero compor uma música com essa temática e aí você fica como meu parceiro de composição. Então deu certo, o Mano Brown teve contato com os escritos deste diário, com os relatos, já que Jocenir era um sobrevivente, né? E então ele começa, né? Estamos aqui mais um dia e tal, falando sobre a realidade da vida no presídio. Mas não é qualquer presídio, é o Carandiru. E naquele momento, o Carandiru era um dos maiores presídios que nós tínhamos por aqui, né? E eram muitos presos, era uma situação um tanto delicada, né, que esses detentos viviam ali dentro do presídio, e tudo isso vai sendo registrado na canção. É uma canção um tanto longa, né, que tem uma letra bastante comprida, mas que é um relato, né, uma espécie de relato. Então ele começa falando sobre essa rotina dali do presídio, que os guardas ficam com uma arma quase que apontada para sua cabeça o tempo todo, e que a rotina é muito ruim, e ele vai falando que estar ali é muito complicado, a comida que te servem muitas vezes é estragada, você está sempre sendo humilhado de alguma maneira. Ele fala também, e essa é uma passagem muito interessante, ele fala assim, já ouviu falar do Lúcifer? Sabe quem é o Lúcifer? Pois é, aqui dentro ele é só mais um. Por quê? Ele demonstra para o ouvinte, né, ou para o leitor da letra da canção, que aquele espaço, na verdade, ele é muito pior do que o inferno. Se a periferia já é o inferno, o presídio, ele é assim, talvez o 7º inferno. Lembrando da obra do Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, em que ele vai compondo o inferno em 7 camadas, e vai colocando os pecadores ali de acordo com as suas infrações, e no 7º inferno, que é o mais profundo, é onde está o Lúcifer. Então é como se o presídio fosse esse inferno dos infernos, né? Então fica muito evidente isso para nós, certo? E de maneira que ele vai falando que começou uma confusão e começou um problema, uma rebelião, e inclusive ele cita o nome do então governador de São Paulo na canção, dizendo então que Fleury autorizou a tropa de choque a entrar no presídio com a maior truculência possível. Dessa maneira, muitas pessoas foram mortas,
Por quê? O choque entrou e eles entraram sem o menor tato, eles já entraram atirando nas pessoas. Então, as cenas que foram produzidas depois desse embate, né, tão violento, são cenas horrorosas, são cenas de muitas pessoas mortas. Ao todo, foram 111 detentos assassinados, né? E é uma circunstância um pouco diferente. Por quê? Porque ali dentro do presídio, teoricamente, estão todas as pessoas que são privadas da convivência em sociedade porque cometeram algum delito. Logo, são pessoas que podem representar risco para a sociedade, então estão ali dentro. Só que nessa circunstância do massacre, nós tivemos uma violência inversa. Então foi uma violência praticada pela polícia em relação aos detentos. E aí nós temos essa inversão de ótica, né, em relação àquilo que se entende como violência por aqui, né? Quem pratica, quem recebe a violência. Então a gente tem essa mudança de ponto de vista. Mas a grande questão é, a música, ela traz muita informação, ela traz muita coisa. Fala-se sobre o cotidiano dentro do presídio, fala-se sobre a situação que é infernal, né, ali dentro. Demonstra-se que a polícia muitas vezes comete violência dentro do presídio contra detentos. Tem um espaço, né, determinado ali dentro da canção que é onde tantos presos se encaram, se enfrentam ali para acertar as suas contas, quanto os corpos são deixados ali depois de mortos pela polícia. E ninguém fala nada sobre isso, né? Então é uma situação um tanto complicada e que é trazida nessa canção. Só isso? Não. Então, além da questão toda, né, de como é o tratamento recebido ali dentro, que é um lugar infernal e tal, existe uma certa visão do exterior, do mundo exterior, que vem com a figura do metrô ou o trem, né, que passava no caso, né, ali perto do presídio, e era uma altura acima do muro. Então, as pessoas que passavam no metrô viam quem estava dentro do presídio. E quem estava dentro do presídio via as carinhas das pessoas, né, nas janelinhas. E a forma como os olhares de fora eram lançados para dentro também é retratado nessa canção. E o que é bastante intrigante, de certa maneira, né? Na música, esse enunciador coloca que as pessoas olhavam para eles como se fossem animais na jaula. E comparando com a questão das grades, até faz um certo sentido, né, em relação ao espaço apenas, né? É um espaço em que eles estão atrás das grades, assim como os animais ficavam antigamente nos zoológicos atrás das grades, né? Mas a questão é, ele está falando como alguém ali de dentro. E ele está trazendo para nós qual é a sensação que quem está ali dentro tem em relação aos olhares que vêm de fora para dentro, a consideração, a forma como as pessoas lidam de fora para dentro do presídio, né? Enfim, essa música, ela vai ter então como esse grande motor, o massacre acontecido lá em 92, um episódio altamente comentado, um episódio que ficou conhecido inclusive fora do Brasil, né? Porque foi uma situação bastante atípica e bastante, não seria intrigante, mas uma situação chocante mesmo, né? E depois disso as coisas mudaram um pouco, ok? Bom, sendo assim, fica explícito que o homem que vive na periferia, ele já vive em um espaço ruim, mas o homem que vive dentro do presídio está em uma condição ainda pior. Então, o Diário de um Detento deixa isso muito claro, certo? Lembrem-se que é uma música feita em parceria, já que o Mano Brown não tinha essa vivência, não tem, né, essa vivência do presídio, de estar ali, então ele busca subsídios para conseguir compor essa música, ok? Bom, periferia é periferia.
O nome da canção já dá um indicativo do que está por vir aí nessa canção. Nós temos um retrato desse espaço periférico. O espaço periférico é onde nós temos muita violência, nós temos fome, nós temos uma vida muito difícil, né? Um espaço realmente privado de tranquilidade, de harmonia, de felicidade no seu sentido mais leve, né? Não que as pessoas que vivam na periferia naquele momento não fossem felizes, mas é preciso sofrer muito, é preciso lutar muito para estar vivo, estar ali, enfim. Então, a ideia dessa canção é justamente mostrar para nós que a periferia, ela é composta por pessoas boas, ela é composta por pessoas trabalhadoras, pessoas que saem de manhã para trabalhar, voltam já é noite. Muitas vezes as crianças ficam sem o respaldo de nenhum adulto durante o dia, porque é necessário, né? Em determinado momento da canção fala-se que a hora extra é necessária. Por quê? Porque você trabalha e ganha muito pouco. Então é preciso trabalhar sempre mais. Então, o tempo que essas pessoas ficam fora de casa é um tempo razoável, né? E aí, o que fica de mensagem pra gente em relação a essa canção é que justamente não importa se a periferia é em São Paulo, se a periferia é no estado de São Paulo, a periferia vai ser sempre violenta, sempre difícil, sempre marginal. E isso em todas as periferias, não importa em qual lugar ela esteja, né? Em qual estado ela esteja, vai ser sempre periferia. Nós estamos pensando em um contexto maior, né? E não se enganem, nessa canção fica muito claro que a periferia é composta por pessoas que a gente entende, né, no decorrer do álbum como um preto tipo A, são pessoas boas, são pessoas trabalhadoras, honestas, são pessoas que estão ali porque não têm condição, opção de estar em outros lugares. Então elas estão ali. E essa periferia ela vai ser assim, né, em todos os espaços. Inclusive, a questão da violência fica bastante em voga nessa canção, né? Nós percebemos essa presença, né, da violência e se nós trouxermos essa realidade para os dias atuais, nós vamos perceber que ainda existe uma certa conformação assim, né? Por quê? Porque nós percebemos que vez ou outra no noticiário aparece que aconteceu um tiroteio em um lugar, que aconteceu um tiroteio em outro lugar. São balas que saem das armas dos policiais, são balas que saem das armas dos traficantes. Então, as pessoas que estão nessa localidade, elas têm todos esses desafios pela frente, né? É preciso sobreviver nesse espaço, porque o perigo está de todos os lados, vem de todas as partes, né? Então, isso fica bastante claro para nós. Qual mentira vou acreditar? É uma canção que traz um ponto diferente em relação a tudo que já foi tratado. Nós estamos sempre falando de temas que puxam para essa questão da violência, da tristeza, da dificuldade. Quando nós olhamos para a letra desta canção, número 9, o que nós percebemos é que ela vai tratar da diversão. Como que o jovem preto periférico vai se divertir? Então ele sai, a gente percebe isso já logo no começo da canção, e ele diz que ele já sabe onde ele vai, ele já sabe que horas ele pode ir em algum lugar, ele já tem todo o itinerário que ele deve fazer, como deve se comportar. Ele precisa estar sempre com nota fiscal do que ele tem, ele precisa estar sempre com o documento. Por quê? Porque a polícia muitas vezes vai fazer alguma abordagem, né? Mesmo que ele não esteja no espaço periférico, a polícia vai abordá-lo de alguma maneira. E nessa canção é interessante porque o jovem ele é abordado pela polícia e aí ele vai dizer na canção que o policial fala que ele não é racista, que tem um parente de não sei quem, de não sei o que lá, que é negro, então ele não é racista. Só que nós sabemos que esse tipo de colocação não indica de maneira alguma uma ausência de racismo, né, ou uma convivência boa em relação à questão racial. Mas o fato é, ele sendo negro,
periférico, com todas as suas características de periférico, né? E aí nós entendemos que existe uma indumentária que é característica das pessoas que se relacionam com o rap, por exemplo, né? Das pessoas que estão na periferia, a vestimenta é diferente de quem está no centro, né? Até mesmo por questões financeiras. Então, temos aí alguns tipos de identificação. E ali nessa canção nós percebemos que isso já vem, né, desde o início do álbum, mas que a polícia não representa uma presença positiva, né? A polícia ela vai ser a única presença de Estado dentro da periferia e ela chega sem ter um certo tato, né? A polícia ela faz abordagens que não são convencionais ou respeitosas. É o que a gente entende através das canções, né? Então, a visão que se tem a respeito da polícia não é positiva neste álbum, porque, segundo as canções, a polícia lida de uma maneira de enfrentamento com o jovem periférico, com a pessoa periférica, e aí a gente não vai fazer muita distinção, ok? Então, isso fica bem evidente aqui em qual mentira eu vou acreditar. Por quê? Porque eu tô tentando me divertir aqui e ouço várias coisas, então você dizendo pra mim que não é racista, tudo bem, eu escolho em qual mentira eu vou acreditar. Na sequência, a gente tem ainda uma outra questão bastante polêmica nessa canção, porque surge a figura da mulher. E essa figura feminina, nesta canção, ela é tratada de uma maneira que foi entendido ao longo do tempo que tem características misóginas. Por quê? Tem uma parte da canção em que o enunciador fala que mulher é mulher e não importa o nome, tanto faz o nome. E quando você não se importa com o indivíduo, que você trata aquele indivíduo como qualquer coisa ou de maneira genérica, sendo esse indivíduo uma mulher, então nós temos um certo desprezo pela figura feminina. E isso é um ponto complicado, inclusive é um ponto que já foi comentado pelos integrantes do grupo e eles disseram que realmente é uma visão que eles não compartilham mais, não é mais dessa maneira que eles encaram as pessoas, muito menos as mulheres, e que, infelizmente, é esse tipo de registro que existe nessas canções, nessa canção em específico, mas que não é o tipo de pensamento que eles compartilham, né? Então, infelizmente, aconteceu, sim, era uma forma de pensar, mas que não é mais, né? Existiu aí um processo de evolução nas considerações e isso não é mais compartilhado por eles. Porém, nós temos uma outra maneira de enxergar isso também. Não desmistificando toda essa questão negativa, mas entendendo que era também uma maneira de enxergar o outro, no caso a mulher, que era compartilhada por outras pessoas, não só pelo grupo. Então, naquele momento, esse tipo de pensamento era, de certa maneira, recorrente, né? Talvez, de certa forma, ainda seja, mas era, né? Então, isso é um registro, ok? Bom, Mágico de Oz fala sobre um garoto que já é viciado, um garoto que ainda é criança, ainda pensa nesse mundo lúdico, né? Que é esse mundo de Oz. E, segundo ele, se houvesse mágica no mundo, se fosse possível, ele gostaria que não existisse nem polícia nem fome. E assim a gente percebe que essa criança, né, esse jovenzinho que já está em um caminho tão complicado, provavelmente ele não teve nenhuma oportunidade, ele não tinha nenhuma perspectiva, ele não tinha nenhum exemplo. Pensem, nós estamos lidando com uma periferia majoritariamente negra. Dessa forma, quando nós buscamos exemplos de pessoas bem-sucedidas lá atrás, naquele momento, praticamente não existia, né? Então, quando você olhava para a periferia, você percebia que as pessoas trabalhavam e não tinham o suficiente para sobreviver. Então, qual é a perspectiva que se tem?
olhando desse ponto de vista? Quase nenhuma, né? Então, de certa maneira, esses caminhos tortuosos, eles se apresentam como muito atrativos. E aí a gente tem um problema, porque isso é muito perigoso, né? As crianças enveredam por esses caminhos, os jovens enveredam por esses caminhos. Inclusive, é uma crítica que se faz no álbum como um todo, mas a gente pode perceber nessas duas canções que aparece de uma maneira mais latente. O consumismo, ele é rebatido, né? Porque se eu quero consumir, eu preciso ter possibilidade de consumir qualquer coisa. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho essa possibilidade, mas eu quero ter dinheiro para poder consumir aquilo que me dizem que, se eu tiver, eu serei parte de um todo. E aí, o caminho do tráfico, o caminho do crime, ele acaba sendo muito atrativo, porque ele oferece um retorno rápido. Então, o consumismo, ele é rebatido, né, por essa voz, por esse enunciador, que busca estar sempre no caminho do bem, no caminho bacana, no caminho correto, certo? Então aqui isso também aparece. Então assim, é uma ausência de muitas coisas, né, que faz com que esse jovem acabe entrando nesse caminho que não é o legal, né? E temos também uma crítica que se faz aqui em Mágico de Oz a respeito do traficante que vende a droga para as pessoas da comunidade, né, para as pessoas que vivem ali na periferia. E ele está só interessado no retorno financeiro que aquela venda vai proporcionar, mas ele deveria estar mais preocupado em não promover esse tipo de situação ali, naquela região, né? Então existe essa crítica, logo, não podemos associar que é rap, existe então uma apologia ao crime, ao tráfico de drogas. Pelo contrário, Sobrevivendo no Inferno deixa muito claro que o posicionamento dos enunciadores é terminantemente contrário a qualquer envolvimento com o tráfico, com o crime ou qualquer coisa assim, certo? A Fórmula Mágica da Paz é uma canção interessante, porque ela já está aqui no fim e é uma canção que vai trabalhar com os questionamentos. Então esse enunciador, ele começa a se questionar, né? Puxa, mas a periferia é um lugar tão horroroso, um lugar tão difícil, e o que eu devo fazer? Será que se eu for embora tudo melhora? Será que se eu for embora a minha vida passa a ser melhor? E aí ele começa a se questionar nesses pontos. Será que existe mesmo o bem e o mal? Será que quem vive no centro não está nem ligando para quem está na periferia? Então ele começa a questionar tudo isso que já foi colocado ao longo do álbum. E aí ele pensa, né? Se eu for embora da periferia, eu resolvo meus problemas. Eu deixo de ter toda essa carga comigo, mas não é verdade. Ele chega à conclusão que cada um precisa encontrar a sua paz. Independente do espaço onde esteja, é preciso encontrar a paz. E muitas vezes essa paz, ela vai estar em situações simples, muitas vezes ela estará em Deus, seja lá qual Deus você acredita, mas essa entidade, né, mística, ela pode proporcionar para você uma certa paz. Inclusive, na região periférica, que é onde a gente tem uma atuação muito pequena do Estado, geralmente as pessoas acabam se apegando, né, a Deus de alguma maneira, porque entende que ele vai proporcionar algum alento, alguma ajuda, né? Então, isso fica bastante evidente. Então, na Fórmula Mágica da Paz é isso. É necessário que cada um encontre a sua paz. E assim a gente consegue viver bem em qual espaço for, inclusive na periferia, mesmo sendo ela o inferno, né? A última música, Salve, é só o arremate do álbum mesmo, então ele está saudando pessoas conhecidas, regiões, espaços, ele sauda os DJs de modo geral, ele manda um salve para alguns lugares específicos também, né? E aí no final ele faz uma certa declaração de que quem queria vê-lo caído, morto, derrubado, vencido, tenta de novo porque ainda não foi dessa vez. Então, assim, aquela reza, né, aquele pedido feito a São Jorge lá no início do álbum, para que ele ficasse protegido para caminhar, para estar ali naquele espaço do inferno que é a periferia, provavelmente deu certo, né, porque ele está sobrevivendo.
ele chegou até o fim do percurso, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, que o álbum apresenta para nós um percurso, né, do jovem negro periférico. Então, a gente vai acompanhando essas agonias, o que ele vê, o que ele pensa, o que ele acha, né, o que ele presencia, o que ele imagina. Então, a gente vai acompanhando todos esses passos em relação a esse jovem periférico, inclusive em outros espaços, como dentro do presídio. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte, né? Nós nos vemos em breve e, para você, aluno Galileu, lembre-se, nós temos um segundo encontro, ok? Pessoal, um beijo e até a próxima! Quer receber mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.